Expresso minhas mais sinceras condolências pela partida de nosso irmão e amigo Harry William Azevedo Melendez, que partiu para com o Senhor. Sábado para o domingo ele partiu neste fim de semana que passou. E se encontra ou está na sexta dimensão, desfrutando das bênçãos contidas para todos os crentes no Senhor, que são para todos os crentes no Senhor, conscientes de que a vida, depois que se termina para uma pessoa, a vida neste planeta Terra, não fica aí, senão que a pessoa passa a uma dimensão a qual essa pessoa escolheu estando viva essa dimensão. E se é na sexta dimensão, é porque ela escolheu o caminho, a porta da dispensação da graça, que é Cristo, ou seja, o ungido Messias na sua primeira vinda, chamado Jesus, no qual fez a obra de redenção na cruz do Calvário, ele, obra que por 2000 anos esteve se pregando o Evangelho de Cristo e se dava a oportunidade às pessoas com o seu livre-arbítrio ou escolha de recebê-la, ou seja, receber a salvação, recebê-la na sua alma, aceitando, crendo no cumprimento da primeira vinda do Senhor e sua obra de redenção na cruz do Calvário. E essa obra foi pregada em todas as eras da Igreja, através ou por cada mensageiro, e foram chamados e juntados os escolhidos dessa era. E assim, dessa forma, vieram fazer parte dessa era sob esse ministério, e assim obtiveram salvação e vida eterna. Agora, para os que receberam a revelação da primeira vinda do Senhor e sua obra de redenção na cruz do Calvário, se a pessoa parte ou partir ou partiu em cada era, ou seja, aqueles que receberam o Senhor em cada era e partiram, se foram, eles vão para a sexta dimensão. Mas houve pessoas nessa era, vamos falar assim, na de Paulo, a primeira era, que não fizeram contato com a vida eterna e morreram. Eles vão para a quinta dimensão. A dimensão onde ninguém quer ir. Mas muitas vezes as pessoas pensam que depois desta vida não existe outra vida. Depois desta. Depois que terminam, ou se terminam os dias neste planeta Terra para as pessoas. Mas vejam que Jó disse, uma vez, falando do que seria depois de que a pessoa termine os seus dias neste planeta Terra, ou terminasse os seus dias neste planeta Terra, nos diz, no capítulo 19, do versículo 25 diz: Eu sei que meu Redentor vive, e no final se levantará sobre o pó, e depois de desfeita esta minha pele, na minha carne hei de ver a Deus. Agora vejam, aí nos está falando que depois de partir, ou logo após partir, de dormir, porque os santos não morrem, senão que dormem, tem uma vida depois que termina a vida da pessoa quando Deus a chama para descansar. E depois de desfeita essa minha pele, em minha carne verei a Deus, ao qual verei por mim mesmo, e meus olhos o verão e não outro, mesmo que meu coração desfaleça dentro de mim. Também Jó também nos diz no
No mesmo livro de Jó, no capítulo 14, versículo 14 diz: Se o homem morrer, voltará a viver? Todos os dias da minha idade esperarei até que venha a minha libertação. Então chamarás e eu te responderei. Vejam, Jó sabia que se terminassem os dias neste planeta Terra para as pessoas, fossem terminados no seu corpo terrestre, chegaria um momento onde iria se ter um chamado para uma ressurreição. Jó foi um dos que se levantaram na ressurreição quando Jesus ressuscitou, porque a Bíblia diz que e saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele, ou seja, depois da ressurreição de Jesus. E Jó foi um dos que se levantou, como Daniel, Ezequiel, Jeremias e todos esses profetas e todos os crentes de todo esse tempo, de todos esses tempos. Agora, para o tempo do fim, o fim do tempo, Deus tem uma promessa para o tempo final que todo o crente nele não morreria ou não morrerá eternamente, nos diz no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, versículo 39 em diante, diz: E esta é a vontade do Pai que me enviou, que tudo o que me der eu não perca nada, senão que eu ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, como o vai ressuscitar no último dia? Vejam que isso que Jó disse aí foi uma revelação muito grande que ele recebeu, porque diz: então chamarás e eu te responderei. E depois Jesus, falando deste grande mistério, no capítulo 5, ele já tinha falado disso, versículo 21 em diante diz: Porque como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho aos que quer dá vida, porque o Pai ninguém julga, senão que todo juízo deu ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouvir ou ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não virá a condenação, mas passou de morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e agora é quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Vê? Ou seja, os que estão dormindo, os que estão na sexta dimensão, escutarão essa mesma voz, ou essa voz que chamou Lázaro, quando estava no túmulo e disse: Lázaro, vem para fora, ou vem fora. E aquele que estava amarrado, aquele que estava todo envolvido, amarrado, tal como preparavam nesse tempo, levantou-se e disse: desamarrai, ou seja, tirem tudo isso de cima dele, ou tirem tudo isso, porque Lázaro tinha escutado a voz da ressurreição. E a voz da ressurreição, neste tempo final, se estará escutando, estará sendo escutada na sexta dimensão e ressuscitarão todos os das eras passadas, do tempo dos apóstolos e os das eras passadas, e os do nosso tempo, e aí está o nosso irmão Harry Azevedo, o qual, ou ele, também escutará a voz da ressurreição e se levantará. E nós que vivemos, vejam o que nos fala em 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13: tampouco queremos, irmãos, que ignoreis a respeito daqueles que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, e ressuscitou, assim também trará Deus com Jesus aos que dormiram nele. Isso é na sua segunda vinda. Pelo qual vos dizemos isto em palavras do
Senhor, que nós que vivemos, que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormiram, porque o Senhor mesmo, com voz de mando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que vivemos, os que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para receber o Senhor nos ares, e assim sempre estaremos com o Senhor. Portanto, alentai-vos uns aos outros com estas palavras, animai-vos. Estas palavras serão de consolo para todas as pessoas lá nesse momento em que estavam passando por um momento como o que estamos passando agora, familiares, parentes do nosso irmão Harry, que já se encontra na sexta dimensão. E lá em Tessalonicenses, lá em Tessalônica, estavam passando por um momento assim. E Paulo lhes falou com eles dessa esperança, para os quais e nos quais têm e descansam nessas palavras, nessas promessas de que vão voltar a vir aqueles que partiram. E nós temos essa esperança também no nosso tempo, que todos os familiares, crentes em Cristo que partiram, e as amizades, amigos, crentes em Cristo que partiram, na ressurreição os voltaremos a ver. Assim que consolai-vos uns aos outros com estas palavras, conscientes de que estamos no tempo do cumprimento dessas promessas e que falta pouquinho para retornar, novamente Harry, retornar com todos os que estão lá na sexta dimensão. Conscientes de que existe um programa divino que se está desenvolvendo e tem que se cumprir, e que nesse programa divino está a ressurreição daqueles que partiram, das eras passadas e do nosso tempo também. Que a paz do Senhor reine em vossos corações e nos cabe estar preparados, prontos para recebê-los. A eles, quando eles venham e ao vê-los ser transformados. Que Deus os abençoe e guarde, e de consolo, seja de consolo para sua esposa Rócia Júnior, seu filho e demais familiares e também irmãos e irmãs em Cristo e as outras pessoas lá presentes. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.